Sobre a proteção de Deus, o Senhor da vida, declaro aberta a 44ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Recife. Convido o vereador que já se posta à mesa, vereador Almir Fernando, para funcionar como segundo secretário, e o vereador Samuel Salazar para estrear como primeiro secretário. Aí fazendo um treinamentozinho. Composta a mesa, passo a palavra ao segundo secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ele tomou ata. Ata da 43ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 28 de maio de 2019. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 28 dias do mês de maio do ano 2019, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiko e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constar as seguintes matérias. Projeto de lei de número 138/2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, memorando de número 31/2019, de autoria do gabinete do vereador Ricardo Cruz, requerimento 3025/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora, 3047 a 3050/2019, de autoria do vereador Almir Fernando. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador ocupar a tribuna, vereador Hélio Guabiraba, repercutiu a audiência pública realizada na última quinta-feira, 23 de maio de 2019, que foi discutida a dignidade sexual do sistema de transporte público, informou que todos os convidados compareceram e agradeceu a todos os participantes. Fez uso da palavra em questão de ordem, o vereador Chico Kiko, que solicitou dispensa de emenda do projeto de lei número 140/2019, de sua autoria. Também foi uso da palavra pela ordem do vereador Renato Antunes, que convidou a todos os vereadores para a reunião solene em comemoração aos 71 anos de fundação do Estado Judeu. Também usou da palavra pela ordem do vereador Chico Kiko, que solicitou a leitura do projeto de lei número 140. Em seguida, o senhor presidente determinou ao segundo secretário que fizesse a leitura do referido projeto e a consulta aos líderes. Foi dispensado o prazo. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse chamada regimental, a oportunidade que for registrada, as presenças dos senhores vereadores, membros desse poder. Havendo nome legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, o qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2906/2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 2927/2019, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2930/2019, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2937/2019, também de autoria do vereador André Regis. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2884/2019, de autoria do vereador Júnior Bocão, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2893 de 2019, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Discussão única do requerimento 2900 de 2019, da autoria da vereadora Natália de Menudo. Discussão única do requerimento 2910 de 2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Discussão única do requerimento 2917 de 2019, da autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Discussão única do requerimento de número 2942 de 2019, da autoria do vereador Renato Antunes. Discussão única do requerimento 2952 de 2019, da autoria do vereador Almir Fernando.
Discussão única, maioria absoluta, do veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei número 81, de autoria do vereador Renato Antunes. O vereador Renato Antunes liberou a bancada de oposição para votar como quiser, encaminhou o voto não ao veto e o vereador líder da bancada, o vereador Heriberto Rafael, foi mantido o veto, maioria absoluta do veto total do prefeito do Recife ao projeto de lei 22 de 2017, de autoria do vereador Jairo Brito, que dispõe sobre a construção de bicicletários. O vereador Jairo Brito encaminhou o voto não, o voto sim, e o líder do governo o voto não. O vereador Jairo Brito, voto sim, e o líder do governo, voto não. Foi mantido o veto. Discussão única, maioria absoluta do veto total, excelentíssimo senhor prefeito do Recife, ao projeto de lei 30 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Foi mantido o veto. Não havendo matéria no prolongamento da ordem do dia, o senhor presidente passou para o grande expediente. A primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Aline Mariana, falou sobre os estudos do déficit habitacional, toda essa pauta que faz parte de uma reivindicação social que vem trazendo há anos e que se trata do residencial da Aeroclube, no qual reivindica a inclusão de Brasília e Teimosa, enfatizou que o bairro não pode ficar de fora desse projeto, está dentro do cadastro da reserva da Prefeitura. Foi apartada pelos vereadores Amário Cipriano Maguari e Ricardo Cruz. Usou da palavra pela ordem o vereador Heriberto Rafael, convidando a todos os vereadores para 3 eventos que serão realizados amanhã nesta casa. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária no local do costume, horário regimental, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem direito. Lida a ata, senhor presidente. Após a leitura, coloco a ata em discussão. Como ninguém quer discuti-la, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam em silêncio. Aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei Ordinária 142 de 2019, de autoria da vereadora missionária Michele Collins. Projeto de Lei Ordinária número 143 de 2019, de autoria da vereadora missionária Michele Collins. Projeto de Decreto Legislativo 25 de 2019, de autoria do vereador Ayrton Luna. Projeto de Resolução 27 de 2019, de autoria do vereador Jaime Fora. Lido o expediente, senhor presidente. Findo a pauta do expediente inicial, dou início ao pequeno expediente, convidando os senhores vereadores inscritos para ocuparem a tribuna e usarem o tempo regimental, cada um de 5 minutos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Ricardo Cruz. Liberado para Romero Albuquerque. Agora está frente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores presentes nessa plenária, ao público que nos acompanha na galeria, pessoal da imprensa e todos os que nos assistem hoje na internet, nas redes sociais. E ontem o presidente foi me chamar, chamou o vereador Jaime Fora. E hoje o presidente trocou meu nome. Vou botar meu nome bem grande aqui agora para ninguém esquecer mais. Forte é Jesus. É que Vossa Excelência é eclético e merece vários nomes, na sua importância. Mas eu quero falar hoje sobre um assunto bem pertinente, interessante. É um assunto que a gente já falou, inclusive, nessa tribuna, que é e muito importante. Eu estava conversando agora com a vereadora também, que milita na mesma causa que eu, na causa dos animais, Gorete Queiroz, e a gente tem lutado ali a situação dos gatos ali que foram envenenados ali na beira-rio, né? De vez em quando acontece de aparecer diversos gatos ali sendo envenenados naquela área, pessoas covardes que vão lá e colocam veneno e matam dezenas de animais. A última vez foi agora há pouco e a vereadora também está lutando por essa causa em relação às câmeras de monitoramento, inclusive ela fez até do seu próprio
né, da sua própria, seu recurso, da sua própria condição de fazer aquelas câmaras. Mas eu mandei um requerimento, foi aprovado aqui nessa Câmara, no nosso plenário, para a Prefeitura da cidade do Recife, e hoje recebi uma resposta, e quero repercutir essa resposta aqui, que eu acho que é muito importante, inclusive para os militantes da causa animal, os protetores, aqueles que amam, se compadecem daqueles animais, daquela situação que está acontecendo, que são as instalações de câmaras de monitoramento pela Prefeitura da cidade do Recife, que não vai ser só importante em relação à causa animal, mas também a segurança das próprias pessoas que andam por ali, que falem o seu Cooper, né, que ali tem uma pista de Cooper, as pessoas que estão ali se exercitando e os moradores em geral, tendo aquele monitoramento, será muito importante para melhorar a questão da segurança daquelas pessoas, no bairro ali, da Torre, ali na Beira-Rio. Então, quero ler a resposta do ofício, cumprimentando cordialmente, vindo através do presente, em atenção ao documento de referência oriundo da Câmara de Vereadores de Recife, no tocante ao requerimento número 2000-2019, firmado pelo vereador Ricardo Cruz, o qual requer instalações de câmaras de monitoramento na Avenida Beira-Rio, nas proximidades da Academia das Cidades, no local conhecido por populares como Praça dos Gatinhos. A Secretaria de Segurança Urbana dispõe de um centro de operações de vídeo monitoramento funcionando nas 24 horas, onde, além do acompanhamento dos pontos de captações de imagens, ocorre o controle e acionamento das viaturas da Guarda Civil Municipal do Recife, nas ocorrências geradas através da chamada telefônica do número 153, ou identificadas através das imagens. É importante ressaltar que nosso Centro das Operações está em fase de reestruturação e modernização, visando instalações de novos pontos de captação de imagens e melhoria tecnológica, para priorizarmos os parques, praças, escolas, postos de saúde, prédios públicos, pontos turísticos, locais de risco e áreas de aglomeração de pessoas. Diante do exposto e sabendo da problemática, tão logo iniciarmos a expansão dos pontos de captação de imagens, com a contratação das empresas responsáveis, a Avenida Beira-Rio, próxima à Academia da Cidade, será contemplada, repito, a Avenida Beira-Rio, próxima à Academia da Cidade, será contemplada com a instalação de um ponto de captação de imagens com monitoramento durante 24 horas. E aqui o secretário Murilo Cavalcante, da Secretaria de Segurança Cidadã, se coloca à disposição para novos esclarecimentos. Eu acabei de receber esse ofício em resposta e quero parabenizar a gestão, a Prefeitura, por ter essa sensibilidade. E vamos aguardar e vamos ficar conversando com os secretários, conversando com a gestão, para que isso venha acontecer de fato, de verdade, porque nós não podemos aceitar mais a sensação de segurança ali tão grande e animais sendo mortos de forma tão covarde. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, vereador. Convido o segundo vereador inscrito, vereador Samuel Salazar. Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa e público que nos assiste pela TV, Câmara, na internet. Eu subo esta tribuna hoje para repercutir e me solidarizar e parabenizar a OAB de Pernambuco e a Comissão de Prerrogativas da OAB, que hoje pela manhã esteve em frente ao 25º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que fica na cidade de Jaboatão, para fazer um ato de desagravo público em favor do advogado Guilherme Taraminense. O advogado, em março desse ano, foi covardemente agredido no exercício da profissão por um policial militar. Ele estava atendendo o seu cliente quando o policial militar agiu de forma estúpida e grosseira com o seu cliente e ele, naturalmente, no exercício da profissão, ao intervir aquela atitude absurda do policial, foi mais agredido ainda, tendo, inclusive, um fuzil apontado
para você. Então, a OAB tomou todas as providências cabíveis e hoje pela manhã esteve em frente ao 25º Batalhão e a gente se solidariza com o advogado, nosso colega de profissão, diante dessa absurda atitude. E a gente tem certeza que isso não é uma atitude da Polícia Militar de Pernambuco, foi uma atitude isolada de um policial e que com certeza as providências serão tomadas. Parabenizo a OAB na pessoa do presidente Bruno Batista, o presidente nacional da OAB, esteve aqui hoje também, e toda a comissão de prerrogativas. Então a gente coloca, e eu peço aqui aos colegas, que essa casa fique à disposição da OAB e dos advogados, porque o advogado é indispensável para a administração da justiça, e que essas atitudes que ocorreu com o advogado Guilherme Taraminense não voltem a acontecer. E a gente parabeniza a OAB pelo ato de desagravo que ocorreu hoje pela manhã, em frente ao 25º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador inscrito, vereador André Regis. Presidente Carlos Gueiros, demais vereadores, vereadoras, um dos grandes problemas que nós enfrentamos enquanto parlamentares é fazer da publicidade às leis que nós aprovamos. Então, muitas leis aqui são aprovadas e a população desconhece, vereador Gilberto Alves, porque nós não temos os instrumentos de propagar o que nós aprovamos e muitas leis que são importantes para o cotidiano, para a saúde pública, para a educação. Nesse sentido, eu comunico à Casa que passei a adotar a prática no que se refere à aprovação da Lei 18.417 de 2017, que é uma lei de minha autoria, que foi aprovada à unanimidade pela Casa, vereador Chico Kiko. Esta lei trata-se de prevenção de incêndio nas escolas e nas faculdades privadas localizadas na cidade do Recife. Nós observamos que algumas escolas, e aí eu vou até parabenizar o Colégio Santa Maria, que já está em conformidade com o estabelecido na lei, fazendo treinamento, e isso é extremamente importante, não apenas para a integridade do cumprimento da lei, mas para a integridade física dos seus funcionários, professores e alunos. Então, aqui, parabéns para a administração do Colégio Santa Maria, que saiu na frente respeitando a lei aprovada por esta Casa. Mas eu estou dando ciência a todas as escolas e a todas as faculdades, por ofício, encaminhado diretamente pelo meu gabinete, mas já antecipo que vamos pedir o apoio de todos através de um requerimento. Porque, vereadora Ana Lúcia, a partir do momento que um gestor de uma faculdade ou de uma escola receba a comunicação da existência da lei, ele não pode mais alegar a ignorância, embora que do ponto de vista legal ele não pode alegar a ignorância da lei em hipótese alguma. Mas, do ponto de vista do prejuízo para a imagem do seu próprio estabelecimento, em caso de uma ocorrência de um incêndio, onde a população da escola, os servidores, professores, crianças, tanto de escola quanto de faculdade, não tiverem feito o devido treinamento, isto acarretará numa responsabilização ainda maior. Porque tinha ciência da obrigatoriedade, tinha ciência do que a lei determinava e não houve o cumprimento da lei. Do ponto de vista do direito penal, inclusive, isso é um agravante. É um agravante, inclusive, a partir da nossa comunicação. Então, comunicamos a existência do dispositivo legal aprovado por esta Casa aos professores, aos diretores, aos proprietários de empresas, já que, lamentavelmente, nós só podemos legislar para o privado, sabendo que, se a obrigação fosse para a própria Prefeitura da cidade do Recife, o prefeito vetaria, como vetou em outras oportunidades. É como se o local, o que for do município,
estivesse imune a um incêndio, quando na verdade nós sabemos que não apenas não é imune, como é muito mais sujeito ante as condições precárias das escolas da rede municipal do Recife. Mas aqui vai a obrigatoriedade, que já é um grande passo para a integridade dos estudantes que estão matriculados na rede privada, tanto nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, quanto também as instituições de ensino superior. Então, subo a esta tribuna para fazer mais uma vez a comunicação pública da obrigatoriedade da lei aprovada por unanimidade nesta Casa, devidamente sancionada pelo prefeito da cidade do Recife, a Lei 18.417/2017. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer a Vossa Excelência e aos demais membros deste poder de que a Comissão Executiva está envidando todos os seus esforços, inclusive financeiros, para colocar em funcionamento o canal 28.3, que é destinado à Câmara Municipal do Recife pelo Ministério das Comunicações. O convênio foi renovado com a Assembleia Legislativa e nós estamos em tratativas para colocar isso em funcionamento. Óbvio que não pode ser logo, porque demanda de recursos financeiros, de pessoal para montar uma programação, de parceiros, porque a ideia é que a gente tenha exatamente isso que Vossa Excelência falou aí, um objeto de divulgação do trabalho de cada vereador, para o público, num canal que é disponibilizado pelo Ministério da Educação. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Fred Ferreira. Boa tarde a todos presentes aqui na casa, boa tarde, presidente, boa tarde a todos que acompanham. Hoje à tarde eu vim aqui, subi aqui na tribuna da Casa José Mariano para relembrar de uma campanha que é muito importante, muitas vezes passa despercebido, que é o Maio Amarelo. Trata-se de um movimento, Maguari, internacional, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Hoje o Brasil se encontra em 5º lugar, entre os países recordistas de mortes no trânsito. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, todos os anos aproximadamente 1,3 milhões de pessoas morrem vítimas de imprudência ao volante. Dos sobreviventes, cerca de 50 milhões vivem com sequelas. Além disso, o trânsito é a nossa e a maior causa de morte do planeta. O laço na cor amarela segue a mesma proposta dos movimentos no combate ao câncer da mama e também de próstata. Tendo em vista, sua principal intenção é mostrar à sociedade que os acidentes de trânsito devem ser tratados como uma verdadeira epidemia e, consequentemente, cada cidadão adotar o comportamento mais seguro e responsável, não só no trânsito, mas da forma de viver em toda a sociedade. Eu queria ressaltar aqui, sábado passado, uma empresa privada aqui do Recife, junto dos projetos de lei da nossa autoria, que é o APCC,
que é a área de proteção de ciclista de competição, que fica lá na Via Mangue. Sábado a gente fez um evento, e visando essa ação, e visando esse momento que o mundo está cada vez mais crescendo, os números de carros nas ruas, e a maior importância que eu acho que o poder público tem hoje em dia é como não causar acidente. Fizemos a ação no sábado pela manhã. Essa empresa se chama JBS, que é a empresa de carros, e a gente fez uma ação que foi muito bonita no sábado. Então, o intuito nosso aqui, subir aqui na tribuna, vereador Felipe, foi realmente lembrar que cada vez mais o poder público tem que ter essa atenção, esse cuidado especial para o trânsito e os acidentes ocasionados pela crescente e a demanda do aumento do trânsito em todo o Brasil e no nosso Recife. Uma boa tarde. Obrigado, vereador. Convido o último vereador inscrito, o vereador Alcides Teixeira Neto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a imprensa e todo o público aqui presente. Subo hoje essa tribuna para poder dizer da satisfação de ontem ter passado o dia em Brasília, no FNDE, vim buscar um grande equipamento para Santo Amaro, que estamos lá atrás, há um pouco mais de um ano, vindo buscar uma creche ali para a Avenida Norte, junto da Igreja São Sebastião, no enorme terreno que está abandonado, e hoje a Prefeitura, o prefeito Geraldo Júlio, com um grande empenho, mandou conosco ontem o secretário Bernardo, o secretário de Educação, para que a gente possa destravar, botar na pauta, e que pessoalmente o secretário de Educação estará inferido de tirar essa creche do papel e trazer para Santo Amaro o maior equipamento que Santo Amaro esperou na história, que será essa creche para perto de 200 alunos, perto de 200 crianças, que o déficit é muito alto, como o vereador André Regi bem diz aqui nessa tribuna. O déficit é muito alto dessas crianças que não têm aonde, as suas mães não têm onde deixar suas crianças, e aonde não pode deixar seus filhos para que seja o nosso futuro, porque é na educação que será o nosso cidadão de amanhã, a nossa cidadã de amanhã, até porque ali sairá o médico, o engenheiro e também o professor, que é a maior profissão que nós temos no país, que é o professor que ensina a cada um e a cada uma e formará vários homens de bem aqui no Recife. E em segundo lugar, eu quero dizer a todos os vereadores e vereadoras que me ajudaram aqui nessa casa, no amplo debate, numa discussão muito importante para o povo do Recife, que ontem o prefeito Geraldo Júlio sanciona essa lei 360 de nossa autoria, que coloca ar-condicionado em todos os ônibus no Recife. Foi um embate muito grande, um embate até bonito, um embate importante para o povo do Recife, que realmente precisa de um bom transporte público. O povo do Recife que realmente precisa de ação dos vereadores e vereadores dessa casa. Então, eu recebi ontem uma ligação da Prefeitura dizendo que ontem mesmo, em tempo recorde, assinaria o nosso projeto, sancionaria um projeto importante para o povo do Recife, importante para o trabalhador, para a trabalhadora que tanto precisa de um bom transporte público. Por isso que eu venho a essa tribuna hoje, vereadores e vereadoras, agradecer a cada um e a cada uma que aqui estão, por ter trazido esse debate junto conosco, com o nosso mandato, com a nossa iniciativa de trazer o ar-condicionado para os ônibus já, aqui no Recife. E os vereadores foi de fundamental importância para que a gente trouxesse a consciência e que o prefeito do Recife, de pronto, assinasse, até em tempo recorde. Não lembro nessa casa, se apenas em 2 anos de mandato, como em nosso primeiro mandato, eu não vi o prefeito sancionar tão rápido, em menos de 24 horas, um projeto tão importante para o Recife. Eu venho aqui para agradecer e dizer ao povo do Recife que a luta do transporte público apenas começou. Viemos aqui para essa casa para trazer o clamor da população.
E, mais uma vez, agradecer à imprensa que trouxe esse fato importante, esse fato muito difícil, esse fato que era um clamor da população, porque a imprensa foi para dentro dos ônibus, a imprensa foi para os terminais de ônibus, para sentir na pele o que o trabalhador sente no dia a dia. Mais uma vez eu agradeço aos meus pares, aos vereadores e vereadoras, por ter aprovado por unanimidade esse grande projeto dessa casa. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Obrigado, vereador. Encerrado o pequeno expediente, solicito ao secretário que anuncie as presenças constantes do painel, que será a nossa chamada regimental. O painel registra 20 vereadores presentes, 10 ausentes e 9 justificados, senhor presidente. Havendo número suficiente para deliberar sobre as matérias constantes da pauta, solicito ainda ao secretário que faça a leitura das matérias constantes do prolongamento do expediente, que é iniciado agora. Discussão única do requerimento 2.954/2019, discussão única do requerimento 2.956/2019, discussão única do requerimento 2.958/2019, discussão única do requerimento 2.959/2019, senhor presidente. De autoria? De autoria do vereador André Regis. Coloco todos os requerimentos em discussão. É encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovados. Não havendo mais nenhuma matéria no prolongamento do expediente, dou início às matérias constantes na ordem do dia. Igualmente deve ser feita a leitura pelo secretário. Discussão única do requerimento 2.952/2019, 2.953, 2.952, 2.953 do vereador Almir Fernando. Coloca em discussão. É encerrada a discussão. Em votação, os contrários se pronunciem. Aprovados. Discussão do requerimento 2.955, 2.960, 2.962, 2.963, 2.964, 2.965, todos do vereador André Regis. Coloco todos os requerimentos em discussão. É encerrada a discussão. Em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.968, 2.969, 2.970, 2.971, 2.972, 2.973, 2.974 e 2.975, todos do vereador Almir Fernando. Coloco todos os requerimentos em discussão. Como ninguém quis discutir, encerra a discussão, coloco em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.976, de autoria do vereador Jairo Brito. Em discussão, requerimento. É encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do parecer número 305/2019 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 116/2017, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Como os pareceres são todos de redação, a minha proposta é que a leitura seja feita em conjunto, discussão em conjunto e votação igualmente em conjunto. Os contrários a essa sugestão se pronunciem. A concordância do plenário. Discussão única do parecer 306/2019 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 7/2019, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Discussão única do parecer 307/2019 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 41/2019, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Coloco todos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, coloco-os em votação. Aqueles que são contrários se pronunciem. Não havendo opinião contrária, estão todos aprovados.
Segunda discussão dos pareceres número 303 de 2019 e 304 de 2019, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 93 de 2019, de autoria do vereador Eduardo Marques. Em segunda discussão, encerro a discussão, coloco em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Encerrada a matéria constante da pauta da ordem do dia, temos matéria no prolongamento da ordem do dia, solicito ao segundo secretário, faça a leitura. Parecer final de número 309 de 2019 da Comissão de Redação, que institui no calendário oficial de eventos do município do Recife o Dia Municipal da Integração Chinesa. Coloco em discussão o parecer. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Não havendo mais nenhuma matéria no prolongamento da ordem do dia, dou início ao grande expediente, convocando o primeiro vereador inscrito, vereador André Regis. Vossa Excelência tem os 15 minutos regimentais. Presidente Carlos Gueiros, já faz algum tempo que eu não subo a esta tribuna para tecer comentários acerca da cena nacional, da política nacional. Até mesmo porque nós estamos vivendo um governo novo, são poucos meses, e o governo de um presidente imprevisível. Houve uma mudança dos padrões políticos dos últimos 20 anos no Brasil, um novo governo, um presidente com uma pauta definida durante o processo eleitoral, defendendo uma pauta liberal na economia, de privatizações, de diminuição do tamanho do Estado, de compromisso com reformas necessárias, como a da Previdência, reforma tributária, e também um presidente com uma pauta conservadora nos costumes. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assume e ele vem enfrentando dificuldades próprias do seu estilo. Mas não apenas próprias do seu estilo, mas próprias da herança recebida. O país, com as suas finanças absolutamente destruídas, governo federal sem margem de manobra para absolutamente nada, e na iminência de um colapso total. Eu recordo que no início de janeiro, presidente Carlos Gueiros, eu estive nos Estados Unidos e o presidente Donald Trump, ele estava numa briga de braço, quebra de braço com o Partido Democrata no Congresso norte-americano. O presidente Donald Trump, ele decretou o shutdown do governo. Ele disse que o governo não funciona até que eu consiga os recursos do Congresso americano para fazer o muro na divisa Estados Unidos e México. Aquilo foi para mim, inclusive, uma grande aprendizado, na medida em que nós não temos essa figura aqui. O governo não pode, o presidente da República não pode dizer fecha o governo. Mas apesar do presidente da República não poder falar fecha o governo está para ser fechado. Nós estamos na iminência de um colapso das contas públicas. Inclusive, este ano, em decorrência de uma chamada regra de ouro, o presidente da República, ele não pode pedir, o governo brasileiro ele não pode se endividar para pagamento de custeio
Se o presidente da República endividar o governo federal para custear a máquina administrativa, ele corre o risco de sofrer um processo de impeachment, como sofreu a ex-presidente Dilma Rousseff, por violação à legislação orçamentária. Como o Congresso Nacional ele não aprovou o pedido do ministro Paulo Guedes para flexibilizar, autorizando o governo federal a se endividar para pagar custeio, que é péssimo. A regra de ouro ela é muito importante porque ela impede que o ritmo desvairado de desperdício dos recursos públicos com o custeio ele diminua. Mas sendo que se a regra for cumprida, o governo para. E se o governo para, teremos aí um colapso generalizado. E o presidente da República, ele tem um comportamento absolutamente inusitado, novo, de não ser ele o principal agente da aprovação do que ele encaminha. Ele encaminha e diz, olha, a minha missão é encaminhar. Agora a missão do Congresso é aprovar ou rejeitar. Se não aprovar ou rejeitar, o problema não é mais meu. Isso é fato novo na política nacional, inclusive com amplo apoio dos seus próprios seguidores. Ou seja, é uma divisão de poderes, a relação executivo e legislativo, que está sendo modificado, e aqui eu não quero emitir nenhum juízo de valor neste primeiro momento, mas houve uma quebra de padrão. E se o Congresso não aprova a flexibilização da regra de ouro, e se o Congresso também não aprova a reforma da Previdência, ainda este ano, não haverá como sustentar a máquina que entrará em completo colapso nos próximos meses. Então, muita gente não está percebendo a gravidade do momento das contas públicas que nós estamos vivendo. Eu escuto com atenção o vereador Heriberto Rafael. Também fico preocupado, vereador André Regis, mas me estranha muito o presidente, né, que manda um projeto ao Congresso que ele considera imprescindível para a governabilidade dele, e ele se exime da responsabilidade de aprová-lo, de buscar aprová-lo, buscar o diálogo. Não consigo entender o que é que ele pensa. Mas queria dizer que a gente já vê na economia também esse reflexo, né? A gente viu agora a projeção do PIB para o começo do ano era de 2,55, se não me engano, já chegou agora em maio a 1,25, e os especialistas já falam na possibilidade de um PIB negativo. A gente teve PIB negativo naquele ano conturbado do impeachment da Dilma, e já se fala no mercado de PIB negativo. A gente vê também o desemprego crescendo. Saiu recentemente matéria dizendo que 14 estados da federação apresentam queda na geração de empregos. E a gente tinha, quando aprovasse o projeto da reforma trabalhista, ia ter mais emprego. O desemprego continuou e vem crescendo. Quando o Bolsonaro começasse, ia tomar medidas para... Considero também que seja até recente, não posso lhe dar essa crítica ainda, né? O governo tem pouco tempo. Mas o que a economia mostra... O que a economia vem mostrando com o PIB, se o PIB vem caindo, a geração de serviços vai cair. Se a gente não vai ter serviço, a gente não vai ter emprego. E aí o colapso vai sair também das contas públicas e vai vir para a rua como já está chegando, né? Então é preocupante o quadro que a gente vive. E se considera tão imprescindível para o governo, não entendo por que ele não ir ao diálogo para construir os caminhos para aprovar. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Concordo em termos, discordo no que se refere. Nós não podemos, e Vossa Excelência até fez a reparação ao longo da sua própria fala, de que nós não podemos debitar na conta do presidente Jair Bolsonaro essa crise econômica. Ele herdou a crise.
A crise é reflexo de uma política econômica do governo Dilma Rousseff, que Vossa Excelência não é no governo Dilma Rousseff foram menos 3, depois 0, teve o último... Foram 4 anos, os últimos 4 anos sem crescimento. Então, isso faz com que a economia ela se ressinta. O fato é que o presidente da República, ele, no entanto, ele encaminhou. Não houve paralisia do governo. O governo mandou propostas para que o Congresso aprovasse. O que é novo é o fato do presidente encaminhar e deixar o Congresso resolver. Isso é absolutamente novo. E Vossa Excelência fala aí como líder do governo, que tem aí a missão de fazer com que os projetos do prefeito Geraldo Júlio sejam aprovados. Mas eu sou parlamentar aqui e nunca deixei de votar a favor dos projetos que eu considero bons para o Recife. Vossa Excelência é testemunha disso. Então, eu acredito que o que eu quero chamar a atenção aqui é da gravidade. E eu quero chamar também aqui a responsabilidade da irresponsabilidade daqueles que são contrários hoje, pontualmente, em decorrência de um posicionamento político, defendendo, inclusive, o quanto pior, melhor, esse aqui é o fato, porque não haverá país para ninguém, do ponto de vista do funcionamento das estruturas do poder, da administração pública, se as reformas não forem feitas. A reforma da Previdência não é uma vontade do presidente A, B ou C. Todos os últimos presidentes que sentaram na cadeira quiseram fazer. Pela primeira vez, no entanto, nós temos uma situação inusitada, vereador presidente Carlos Gueiros. A situação, ela é de abismo, o colapso. Às vezes você está indo, navegando para o abismo e não está vendo que o abismo, que a cachoeira está lá. Mas sendo que nós estamos agora a poucos metros. Se não houver uma intervenção, cairemos todos juntos. E aí é lamentável o comportamento irresponsável de partidos como o Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PDT, com raras exceções, entre seus membros que defendem a reforma previdenciária. Discordo do vereador Heriberto Rafael no que se refere à reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi importantíssima. A reforma trabalhista ela não era simplesmente para gerar empregos, era uma reforma necessária para o ambiente de negócios. Nós não podemos massacrar o setor produtivo, essa irresponsabilidade, inclusive, de também ser contra quem produz. Ser empresário para... sim. Para quem é empresário, eu conheço, eu já estou nesse debate público há muito tempo. Os membros do Partido dos Trabalhadores, o pessoal do PSOL, parece que acredita que as riquezas vêm de onde? Do governo? O governo coleta, cai, chove riquezas. Não. São as empresas, é o capital daqueles que trabalham, que dedicam o seu trabalho, sua ação, presidente, para gerar empregos. E nós temos aqueles que são hostis, que são refratários ao setor produtivo. Eu escuto com atenção, se o tempo permitir, mas eu peço até se o próximo inscrito, se tiver, para que a gente possa continuar o debate, inclusive eu dando a oportunidade para que o vereador Jairo Brito ele possa falar em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, presidente. Próximo inscrito é o vereador Renato Antunes. Vossa Excelência cede 10 minutos do tempo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Renato Antunes. Obrigado, vereador André Regis. Veja, vereador André Regis, nós fomos governo durante 12 anos. 8 anos no governo Lula
que a economia teve um crescimento extraordinário. Paulo. Todos os setores da economia cresceram, o PIB disparou, e ninguém reclamou da gestão da herança do governo de Fernando Henrique Cardoso, que Vossa Excelência é filiado do PSDB. Porque ganhamos a eleição. E quem ganha a eleição tem que ter políticas públicas para reverter a crise. Claro, foi legitimado pelas urnas, então tem que ter políticas públicas. Não pode ficar reclamando do governo anterior, que foi de Temer, no golpe, né, que foi dado, com a ajuda do seu partido, PSDB, que foi um dos grandes baluartes do governo Temer, mas que não resolveu. Aí vem com essa conversa mole, que não vai ter receita para fazer jus às despesas de custeio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E querer colocar toda a responsabilidade da incompetência de 6 meses de administração, que eu até lhe desafio aí, que Vossa Excelência está defendendo o governo de Bolsonaro, me diga uma política aí, nesses 6 meses, para geração de emprego, 5 meses para geração de emprego, para saúde, educação. Me diga. Aí vem depositar toda a crise, que está aí há 5 meses, com mais 2 anos anteriores de Temer, com a ajuda do seu partido, repito. Vou concluir, presidente. Em cima de que só vai ter êxito, despesa para custeio, vereador André Regis. Isso é despesa do dia a dia. Isso existe a receita arrecadada, das receitas tributárias. Você sabe quanto vai gastar e quanto não vai gastar. O governo de Vossa Excelência, quando saiu, gentilmente, num acordo com o governo de Lula, se pediu um empréstimo ao FMI para pagar as despesas de pessoal que já não tinha mais. Vou concluir, presidente. É porque o assunto é tão entusiasmo, e sei que Vossa Excelência gosta quando eu estou falando aqui, por isso que fica apressado aí. Mas vou concluir, André Regis. Não é isso, não. É que o regimento fala 3, Vossa Excelência já vai 4 minutos. Pronto, eu vou concluir. Vossa Excelência, ao invés de estar com um discurso de explicar esses 5 meses de governo, que não tem política nenhuma pública, e credenciar isso, o aumento, o desenvolvimento das políticas. Só concluir meu raciocínio. Eu vou concluir meu raciocínio, presidente. E querer justificar que isso só vai para frente com a reforma da Previdência é um erro muito grande. Sabe por quê? Porque essa reforma não atende a nenhum trabalhador, e sim aos empresários e os bancos com essa previdência e capitalização. Muito obrigado. Bem, presidente, eu acho que o vereador Jairo Brito ele não estava ouvindo meu discurso. Porque eu estava falando de uma coisa, ele vem falar de outra. É como se eu tivesse aqui, alguém estivesse falando aqui, e eu chegasse, olha, Getúlio Vargas, o governo de Getúlio Vargas, quando saiu, deixou o desemprego. Alguém, não faz sentido nenhum o que o vereador Jairo Brito falou, inclusive cometendo erros graves aí, dizer que o governo Fernando Henrique pediu dinheiro ao FMI para pagar pessoal. Vereador, folha de pagamento do governo Lula.
recursos emprestados ao FMI só podem ser utilizados para pagamento de dívida do país com o exterior. Então, Vossa Excelência está equivocado mais uma vez. A realidade é porque isso aí é estatuto do FMI. Se Vossa Excelência conhecer o estatuto do FMI, tem sede em Washington, Vossa Excelência vai saber que o FMI ele não empresta. Isso é uma cláusula de ouro, inclusive, que nós adotamos aqui, que nós colocamos no nosso ordenamento jurídico, justamente para que o governo não se endividasse para o custeio. Porque quando você está gastando além do que você arrecada, aí você, ao invés de reduzir seus custos, você vai lá no banco e pede mais dinheiro para manter o seu nível de gastos que é insustentável. O fato é que Vossa Excelência demonstra muito bem o porquê defende e está no partido certo, o Partido dos Trabalhadores, que é um partido irresponsável. Esse aqui é o ponto. É um partido irresponsável. Hoje, ser contra a reforma da Previdência é de irresponsabilidade. Nós não podemos permitir que a receita gerada da riqueza nacional ela seja destinada praticamente à exclusividade para pagamento da Previdência. Inclusive uma Previdência injusta, absolutamente injusta. Os mais pobres pagam os mais ricos. Aposentadorias que são aposentadorias milionárias em vários setores específicos do funcionalismo público, que essa reforma procura revisar. Mas eu escuto e já agradeço o tempo que foi me destinado pelo vereador Renato Antunes, com muita gentileza. Obrigado, vereador André Regis. Serei breve, contribuir para a reflexão, que é tão importante. Alguns arguem dizendo, será que isso é pauta local? Claro que é pauta local. Falar sobre a reforma da Previdência mexe com o trabalhador, mexe com o empresário, que inclusive é quem gera riqueza, que gera renda. Tanto se fala de empresário como se tivesse ódio de empresário. Eu não entendo essa política que alguns partidos adotam, como se o empresário fosse o câncer da sociedade. Pelo contrário, o empresário, quando bem estimulado, uma economia aberta, gera riqueza, né? Gera vagas de emprego, e é o que falta no Brasil hoje. O governo, que é aqueles que nos antecedeu aqui numa parte, deixou 14 milhões de pessoas desempregadas. Um Estado enorme e ineficiente. E eu entendo que a reforma da Previdência é importante, vereador, e parabenizo Vossa Excelência pela aula, pela reflexão. Inclusive, eu não tenho medo de dizer que eu estava lá domingo na rua. Talvez, acho que eu fui o único dessa casa que estava na rua domingo. Não defendendo um governo, Bolsonaro como nome, não, mas defendendo aquilo que é importante para o Brasil. A reforma da Previdência hoje, para mim, no meu entendimento, o entendimento de quem entende um pouco de direito público, de orçamento, é a reforma social mais importante dos últimos 20 anos, que o governo que nos antecedeu, que o PT, não teve coragem de fazer. Fez um engembrado qualquer, uma reforma que não se viu a ponto que o país está pronto para estar à beira do abismo, como bem falou Vossa Excelência. Então, a reforma é fundamental, é um ato de irresponsabilidade, eu sou mais ousado dizer que é um ato de insanidade. Partidos políticos, por problemas políticos diversos, por busca pelo poder, votar contra um instrumento que é tão importante para o Brasil. Então, parabenizo Vossa Excelência, fiz questão de estar nas ruas, por defender um governo que está tendo coragem de fazer o que muitos não tiveram. Porque não é populista falar em reforma da Previdência, mas é necessário, Excelência. Porque se não tem uma reforma da Previdência, não vai ter dinheiro para educação, não vai ter dinheiro para saúde, não vai ter dinheiro para investimento. O governo Bolsonaro falou-se aí, o que é que foi feito? E eu pergunto, o que é que ele prometeu? O governo Bolsonaro não prometeu grandes obras miraculosas, não prometeu financiamentos com empreiteiras A, B e C e tal rombo aí, que a Lava Jato espero que chegue e pegue e bote na cadeia quem merece, inclusive o chefe maior está preso já em Curitiba. Mas ele prometeu segurança, está combatendo, diminuir a estrutura do Estado, acabando com esse Estado enorme que havia. É o que está acontecendo hoje, o Estado que hoje entra em todo lugar, um Estado que abraça tudo e um Estado ineficiente. Então foi isso que o governo prometeu. E a reforma da Previdência, que é o trave hoje, o entrave para que a política não, para que a economia volte a crescer, vereador. Então a gente não pode falar de reforma social. A reforma da Previdência é uma reforma social, vai gerar emprego, vai tirar do empresário, né, esse sufoco e vai gerar oportunidade. Então, falar que não está se fazendo nada é um ato, sim, de irresponsabilidade, no meu ponto de vista, de insanidade e da crítica pela crítica, aquilo que você falou, quanto pior, melhor.
Parabéns por Vossa Excelência por trazer essa reflexão, e eu espero que a gente possa pensar não apenas no presente, mas no futuro. Mas se a gente pensa só no poder pelo poder, fica com esse discurso antigo e trazer o que não tem nada a ver, como foi Vossa Excelência falou, confundindo a cabeça das pessoas e não querendo se discutir aquilo que é importante para o Brasil. Parabéns, e eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai ter maturidade, e eu vejo isso nas ruas. Eu vi idosas, eu vi crianças, vi jovens debatendo reforma da Previdência. Quem diria? Porque sabemos que é importante para o Brasil. Obrigado, vereador. Vereador Renato Antunes, eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência. Inclusive, uma coisa que chamou a atenção nessas manifestações de domingo foi pela primeira vez a população ir para a rua pedir a reforma da Previdência. Inclusive porque as corporações que mais se beneficiam com a disparidade, a desigualdade da Previdência, elas sempre conseguiram, no debate populista, fazer com que houvesse uma resistência enorme às reformas. Mas a população foi para a rua e pediu a reforma da Previdência e apoio ao ministro Paulo Guedes, que até agora tem se mostrado o grande nome deste governo. Eu subo esta tribuna, portanto, em conclusão, senhor presidente, para dizer que a situação é de extrema gravidade, que a imensa maioria da população não tem a menor ideia do que está nos aguardando se as reformas não forem feitas, e que o discurso populista irresponsável do PSOL, do Partido dos Trabalhadores, ele, que já foi traduzido não apenas em discurso, mas em práticas passadas, se o PT não tivesse atrapalhado a reforma previdenciária em 1998, quando Fernando Henrique Cardoso foi o presidente e procurou aprovar a idade mínima para a aposentadoria, hoje nós teríamos uma situação diferente. Então, senhor presidente, eram essas as palavras, e somente para lembrar ao vereador Jairo Brito que o PSB estava entre os golpistas quando sofreu Dilma Rousseff o seu impeachment. E Vossa Excelência hoje está agarrado novamente com o PSB. Então, eram as palavras que eu tinha a dizer nesse momento, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Presidente, eu fui citado, inclusive, de forma pejorativa, vereador. né? De mentiroso. Vereador, Vossa Excelência foi citado. Eu queria meu tempo regimental. E espera okay, que a mesa lhe dê a palavra. Certo. Eu queria antes... Porque, mais uma vez, Vossa Excelência está... Com certeza vai me escutar, porque gosta de escutar. Eu apenas quero antes passar a presidência para o vereador Almir Fernando, que eu tenho que ir ao gabinete e atender um pessoal que chegou lá. Mas agora, então, dito isso, passada a presidência a ele, dou a palavra a Vossa Excelência para falar pela ordem. Muito obrigado, presidente. 7 de agosto de 2002, FMI libera 30 bilhões para o Brasil. 7 de agosto de 2002. 30 bilhões. O acordo vale por 15 meses, inclui primeiro ano do próximo presidente. 6 bilhões serão liberados ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, contra fatos não há argumentos, né? Então, quem escuta vê realmente quem faltou com a verdade. Agora, não fui respondido. Eu fiz 3 desafios aí, 5 não foram respondidos. Nem quem me aparteou, o vereador que estava na tribuna, nem ele que estava na tribuna. E outra coisa, quem foi parte da população. A população que vai para as ruas, a grande população, os estudantes, tiveram há 15 dias atrás e vão aqui amanhã ali na Rua da Aurora. Portanto, irresponsável foi o PSDB, que está provado aqui, que pegou empréstimo de 30 bilhões para o Brasil
no dia 7 de agosto de 2002. Isso aqui é fato. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Renato Antunes, tem 5 minutos. Senhor presidente, eu fui citado pelo vereador, inclusive ele... Ele não citou seu nome, não. Citou, sim. Não citou. Mas eu já estou inscrito para o tempo de liderança, eu vou responder ao vereador Jairo Brito. Ele falou o vereador da tribuna, não disse quem era? É uma citação direta, né? Indireta, mas não deixa de ser uma citação. Mas tudo bem. 5 minutos, eu queria trazer um problema local. Mas antes disso, a gente não pode deixar de cooperar com esse discurso. Vereador André Regis, Vossa Excelência hoje traz essa tribuna importante e fatos. A gente não entende hoje o Partido dos Trabalhadores, que existem alguns bons quadros, mas é um partido que tem sede de poder, né? Ele opta... Vereador Renato Antunes, Vossa Excelência me permite somente 15 segundos. 15 segundos, permito, com todo prazer. É fato que houve um empréstimo no governo Fernando Henrique para o FMI. Isso eu não neguei. Inclusive, foi um empréstimo acordado com todos os candidatos à presidência, Ciro Gomes, Antony Garotinho, Luiz Inácio Lula da Silva, para que houvesse a transição de um governo para o outro sem que o mercado oscilasse. Isso é fato. O dinheiro era somente para, em caso de eleito, e Lula fez a chamada carta ao povo brasileiro, dizendo que se fosse eleito não decretaria a moratória. Isso é fato. O que eu disse para o vereador da tribuna foi de que recursos do FMI não podem ser usados para pagamento de pessoal. Eu acho que ficou bem claro, está aí nos anais. Então, mais uma vez, a gente fala de uma coisa e o trovão vem em outra direção, sinalizando coisas que são distintas ao debate. Mas muito obrigado pela consideração de Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Mas essa é uma forma que a oposição tem de desvirtuar aquilo que está sendo tratado. A gente está falando de reforma da Previdência, que é tão importante, né? O PT tem essa mania de falar de outros assuntos que não tem nada a ver e que não contribuem. E eu torno a falar, é um ato, sim, de irresponsabilidade, o que está se fazendo hoje. O PT, nas esferas municipais, estaduais e nacional, é um partido que tem sede de poder. E, para ter sede de poder, ele se junta a qualquer um. Então, se junta aos golpistas, né? Porque Vossa Excelência bem falou, o PSB votou a favor do impeachment. E hoje está tudo animado aqui, tudo juntinho. Inclusive, a gente votou aqui uma reforma administrativa de mentira para que a companheirada todinha fosse colocada nos cargos aqui na Prefeitura do Recife e no Governo do Estado. Então, isso é fato que eles não falam, mas que o povo, o vereador André Regis, está sabendo disso. E é por isso que lá na avenida, no último domingo, eu estimo que tinha mais de 30 a 50 mil pessoas. Homens, famílias, velhos, crianças, porque as pessoas estão interessadas em discutir o Brasil de verdade. Não o Brasil, não o Pernambuco ou o Recife, que a gente vê nas propagandas institucionais que se gasta milhões. Porque se tem uma coisa boa que esses governos fazem é propaganda. Propaganda, eles são craques. E de dissimular a verdade. Mas, infelizmente, vereador André Regis, a política local faz parte da nossa realidade. E esse governo hoje que o PT está associado aqui em Recife, é um governo que aparelhou o Estado. A gente denunciou aqui a reforma da administrativa, que de reforma não houve nada, mas existe aí uma gama de contratos terceirizados que a gente denunciou aqui, inclusive, milhares de cargos, mais de 5 mil. Eu estou fazendo aqui um dossiezinho de quantos cargos terceirizados a Prefeitura está contratando desde janeiro, e vai ter mais, porque está chegando a eleição no ano que vem. Então tem que botar a companheira todo mundo para trabalhar, ou seja, aparelha o Estado, disfarçado de custeio. Vereador, infelizmente eu não tenho mais tempo. Me dê 19 segundos, como Vossa Excelência deu a André Regis. Não vou ceder. 19 segundos. Eu preciso concluir meu raciocínio. 19 então, segundos. o aparelhamento do Estado hoje entrou em todas as esferas. E na municipal é a mesma coisa. Mas o que eu queria denunciar hoje é uma verdade. Eu estive no posto de saúde lá no Sítio Grande. E uma prefeitura, um governo do Estado que se diz socialista, de esquerda, que se preocupa com o povo, que não quer votar a reforma da Previdência, mas o posto de saúde caindo aos pedaços. Um posto de saúde que a área de nebulização, vereadora Gorete Queiroz, não funciona há 1 ano. Tem criança que precisa e fica lá na fila esperando, mas o posto não funciona. E eu me pergunto, quem é que está à frente da gestão da saúde no município? O PSB há um bom tempo, que herdou uma herança maldita do PT há um bom tempo, os ciclos que não se renovam e os problemas continuam. E quem sofre? O povo. E aí eu digo que é um ato de irresponsabilidade, sim, e ainda vem falar de política social.
A política social mais importante, vereador Jairo Brito, e eu posso citar Vossa Excelência e não estou aqui, criticando, mais importante dos últimos 20 anos é a reforma da Previdência, tenha certeza disso. Mas eu queria registrar, eu queria pedir aqui o apoio do vereador Heriberto Rafael, que deu uma atençãozinha, só para concluir, 30 segundos, ao posto de saúde, lá na Imbiribeira, no Sítio Grande, sem agente substituto, salas de nebulização sem funcionar, mais de um ano cheio de material e a prefeitura não vai resolver essa situação. Foi necessário acionarmos o Tribunal de Contas, fazer uma visita e a prefeitura chegou para fazer uma maquiagem. Esse é o governo socialista que cuida do povo e vem cobrar do governo federal reforma social. É lamentável, mas essa é a forma de fazer política. Estar junto do poder de qualquer jeito e desvirtuar o assunto quando é interesse deles. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cidade do Recife. Presidente, eu fui Próxima citado. oradora... Não, foi não. Fui citado na Foi tribuna. citado não, foi citado não. Fui. O partido, o seu partido... Não, ele falou Jairo Brito aí, presidente. Não, Vossa Excelência foi citado não. Pergunte a ele. Não. Peraí, tá no... eu queria... Próxima oradora, a vereadora Ana Lúcia. Presidente, eu fui citado pelo Próxima vereador Renato oradora. Alves. Decline, senhor presidente. Terminou. Então, o tempo de liderança, vereador André Regis. Vereador, o pessoal tem que ler mais o regimento. Ser citado é quando há um ato de injúria, alguma coisa. Você falar o nome de um companheiro, então não pode falar mais nada. Não dei tempo para ele, não era para você ter Parabéns, falado. Sabe o que acontece, Eu não dei o tempo para ele, vereador era pra você comentar isso Renato? aí. Sabe o que é? Que tem vezes que citam normalmente e não. Bem, senhor presidente, a gravidade, voltando aqui à gravidade, vereadora Gaurete, há 70 anos, o Brasil era um país mais rico do que a Coreia do Sul. Ou a Coreia do Sul era mais pobre do que o Brasil. Passados esses anos todos, a Coreia do Sul, com 50 milhões de população, de 50 milhões, produz quase a mesma quantidade de riquezas do que o Brasil. A tendência, inclusive, vereador Hélio Guabiraba, a Coreia do Sul passar, nos próximos anos, o Brasil. Como o Brasil já foi ultrapassado agora recentemente pela Indonésia. O Brasil está ficando para trás. No crescimento global, a cada ano, nós crescemos menos do que o mundo. A expectativa de que o mundo vai crescer esse ano, em média, 3%. O Brasil, de acordo com a OCDE, 1,5%, mas agora a revisão do próprio Banco Central é de que será apenas de 1%. E se entrar em colapso o governo, na medida em que nós estamos observando a não aprovação dessas reformas, o Brasil vai crescer menos, acarretando uma discrepância do Brasil vis-à-vis os demais países. Se nós tivéssemos crescido a taxas sul-coreanas ao longo desses 70 anos, nós hoje seríamos a segunda maior economia do planeta. E por que nós não crescemos? Nós não crescemos porque... Aliás, a resposta é complexa, são vários fatores. Aqui vou escolher alguns. Em primeiro lugar, nós não fizemos a opção que os sul-coreanos fizeram, que os finlandeses fizeram, que Singapura fez, pela educação primorosa na primeira infância. Esses países todos resolveram o problema no futuro, dando uma educação primorosa na primeira infância. A educação na Coreia do Sul, em Singapura, na Finlândia, agora na China, em Pequim, Beijing, por exemplo, não faz diferença para onde você mandar a criança. A criança vai pontuar quase 600 pontos no PISA, enquanto que a criança brasileira pontua quase a metade disso, 300 e alguma coisa. Enquanto a Coreia do Sul está entre os 7 primeiros colocados em matemática, ciências e em línguas, na sua própria idioma, o Brasil está na 66ª posição. A educação, portanto, é o nosso principal entrave. Nós tivemos aqui um regime militar que não investiu em educação. A educação, lamentavelmente, foi desprezada, a educação de base, durante os governos militares. Não se teve o cuidado de se cuidar das crianças, botando escolas, universalizando as escolas, colocando todas as crianças, e poderia ter sido feito isso, não se foi feito. Houve uma opção por investir no ensino superior, gerando, inclusive, uma distorção que até hoje persiste.
Hoje, o ensino superior, o que nós destinamos a um aluno da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu sou, inclusive, professor, onde estamos, inclusive, em processo de eleição, é mais do que a média da OCDE, dos países mais ricos do mundo. No ensino fundamental, é menos da metade. Fizemos uma opção equivocada. Precisamos corrigir isso. O debate sobre a educação, ele é urgente, mas não esse debate rasteiro que é feito simplesmente agora, porque é governo, ou se é governo ou contra governo, se quer dar dano de imagem ao governo, independentemente dos resultados. Esse é um ponto. Outro elemento que fez a diferença, no caso nosso negativo para o Brasil, foi a não opção pelos investimentos estruturadores. Nós desperdiçamos os nossos recursos na construção de um Estado que parece que existe para se autossustentar, vereador Renato Antunes. A razão de existência do Estado é a promoção do bem público. No Brasil, o Estado existe para se automanter. O Estado existe para ser sustentado por ele próprio, tirando as riquezas e tirando aí a competitividade. O Brasil, entre os países de economia aberta, o Brasil, a cada ano, nós estávamos na 80ª posição dos países em termos de competitividade, no Índice Internacional de Competitividade. Por que isso? Porque nós não tratamos adequadamente o ambiente de negócios. Essa situação toda de falta de educação, falta de investimentos, e aí teve, posteriormente, a explosão, boom, da corrupção, essa cleptocracia que capturou mais ainda o governo brasileiro, durante os governos Lula, Dilma, Rousseff, isso ainda teve o agravamento maior. Mas as corporações também sempre estiveram aumentando a cada ano a sua fatia de quanto tira do Estado. Recentemente, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se aposentou, ainda jovem, vai receber mais do que o teto do funcionalismo público. Imagine, alguém se aposentar jovem, ganhando quase R$40 mil por ano, todos os meses, tendo mais pela frente aí, quantos anos? 30 anos? 25? Com o progresso da ciência, a gente pode nem dizer quanto tempo ele vai viver. Ele pode viver até 40. Quem é que vai sustentar isso? Tendo sido ele, ao longo de toda a sua trajetória política, beneficiada com altos salários, e aí compatível com a responsabilidade do cargo, que ele não ocupa mais, tendo acumulado riquezas. Um homem agora rico, que já não tem mais as despesas próprias de alguém que está no início de uma carreira, inclusive formando família, com patrimônio, ainda ganhando ad eterno o teto do funcionalismo público na integralidade, na paridade. Não tem como se sustentar isso. É preciso que esses servidores públicos aposentados, vereadora Ana Lúcia, eles paguem mais, porque nós não conseguimos. A irresponsabilidade já chegou no limite. E eu falo aqui como servidor público. Eu vou ser atingido pela reforma, vou ter que trabalhar mais. Não tem problema, porque eu sei que o sistema precisa trabalhar mais. Minha esposa é delegada da Polícia Federal, vai ter que trabalhar mais tempo, servidora pública. Mas se não for assim, como é que esse sistema vai permitir a sua autossustentação? Não permite. Então, novamente, é importante que a gente registre, nesse lado da história, quem é que está do lado dos responsáveis e dos irresponsáveis. E eu não tenho a menor dúvida que o discurso aí populista, inclusive, pela primeira vez, estão sentindo as consequências, algo semelhante ao que aconteceu na época do Plano Real, quando o PT ficou contra. A economia foi estabilizada, o PT foi contra o Plano Real, quebrou a cara. Dessa vez vai quebrar a cara também porque a população está vendo que ou se faz essa reforma ou o sistema quebra. Quebra. Não dá para sustentar mais.
Nós chegamos ao limite, senhor presidente. A irresponsabilidade e também para fazer o retorno ao discurso original deste tempo de liderança. Nós criamos um tipo de modelo de sociedade onde as pessoas que tinham maior escolaridade, notadamente, inclusive, nas regiões menos competitivas do Brasil, de preparar o seu filho, investir na formação do seu filho para que seu filho entrasse para o serviço público e não fosse para o setor produtivo. Quantas famílias prepararam o seu filho para um concurso público? Os filhos foram para as universidades, inclusive as nossas universidades públicas, fizeram cursos de engenharia, fizeram cursos de ciência da computação, fizeram cursos de administração, ou seja lá do qual for, para depois entrar no Estado para ser auditor fiscal. Inclusive não usando os conhecimentos que foram pagos pelo contribuinte. E não a custo baixo, custo elevado. Nesse momento, eu quero registrar mais uma vez meu posicionamento. Sou integralmente favorável à reforma da Previdência como uma reforma de entrada de um processo que poderemos entrar no novo momento do Brasil. Porque depois da reforma da Previdência, nós precisamos fazer a reforma tributária. Nós precisamos fazer com que esse país ele seja atrativo aos negócios internacionais. Lamentavelmente, o Brasil perdeu, inclusive, o status de ser país seguro para o investimento internacional durante o governo Dilma Rousseff, e nós precisamos recuperar este grau de investimento para que a gente possa atrair recursos, porque o que está acontecendo, para concluir, senhor presidente, é que se antigamente as famílias, inclusive, preparavam os seus filhos para o ingresso no Estado, verificando que não tem mais Estado, inclusive essa reforma da Previdência vai ser nesse sentido, e o que está acontecendo hoje é que muitos brasileiros já estão sendo preparados para viverem o resto dos seus dias fora, no exterior, porque é um país que não oferta segurança, não oferta capacidade de produção, não gera riquezas, não é um país seguro para absolutamente ninguém, e o colapso está à porta, e o Partido dos Trabalhadores, PSOL e Companhia Limitada continuam fazendo de conta que nada está acontecendo nesse momento do Brasil, sendo absolutamente, como eu concordo com o vereador Renato Antunes, não é mais nem irresponsabilidade, é ser leviano. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Jairo Brito. Pela ordem, senhor presidente. Independente das nossas cores partidárias, se somos blocos de governo e oposição, eu queria fazer um convite a todos os vereadores para a gente fazer uma comissão, para a gente fazer as visitas a alguns postos de saúde do município do Recife. Como foi constatado na tribuna, eu falei do posto em Biribeira, existem outros em piores situações. E eu queria fazer um convite para que a gente fizesse, de fato, um bloco parlamentar, independente se somos governo ou oposição, para fazer uma força-tarefa. Então, fica aqui registrado o meu convite, eu faço esse convite de forma formal, para que a gente estabeleça um calendário de visita e a gente busque solução. Não é criticar por criticar, é buscar solução, porque esses postos, de fato, estão inoperantes em muitos casos. Obrigado, presidente. Certo, beleza. Registrado o seu convite. Vereador Jairo Brito, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, público presente, vereadores, vereadoras, o que me traz aqui é a questão dos dados estatísticos, que são reais. O que nós vimos aqui foi discursos do achômetro, que explana o seu raciocínio em função da agremiação partidária que defende. Mas eu queria falar um pouco dos dados. Como falei, dos 30 bilhões, pasmem, meus senhores, 30 bilhões em agosto de 2002. O governo saía em janeiro. Então, mostra como foi administrado pelo governo do PSDB, aquela época, o nosso Brasil. Mas vamos aos números. Vereadora Ana Lúcia,
Vossa Excelência sabe qual é a média do PIB no governo do PT? Eu vou lhe dizer. 4,3%. Aumentamos todas as riquezas do Brasil, que é a definição do PIB, 4,3%. E vou mais além. Vossa Excelência sabe que o crescimento do PIB de 2009 para 2010, no governo de Lula, sabe quanto atingiu? 7,1%, Renata Antunes. Isso é economia funcionando, isso é geração de empregos, isso é investimento. Isso não é querer ser poder, querer governar, não. Isso é saber governar. Inclusive, o nosso presidente Lula já se colocou à disposição para mostrar como se governa para esse governo de Bolsonaro que está aí. A educação no Brasil foi uma coisa extraordinária. Os programas de educação, saúde. Nós temos hoje ainda estado do Brasil, cidades que estão sem médicos. E eu vi tantas críticas aqui aos mais médicos. Pessoas que estão sem assistência à saúde, adoecendo, passando por necessidades de saúde. Isso é saber governar, presidente. Não é lamentar, não. E ninguém é contra. Essa reforma da Previdência aí, nós somos contra. Por quê? Porque a única pessoa, o único segmento que sai beneficiado desse ponto são os empresários, os bancos. Inclusive, com essa famigerada Previdência da capitalização. Está aí. O vereador André Regis disse muito bem aqui, é professor da universidade, ele sabe o que é que a pesquisa está passando hoje nas universidades. Está correndo o risco de parar. Os estudantes vão amanhã para a rua questionar de novo o contingenciamento. Ah, mas Lula contingenciou, mas a economia era outra. Aquilo foi um momento para poder resolver o orçamento do ano que vinha. E nós cobramos isso. Políticas para aumentar o emprego, para aumentar, resolver o problema da saúde, os investimentos, que não foi dito aqui nada. Só preocupado porque o Brasil vai parar, porque o presidente que entrou, eu não votei nele, mas alguém deve ter votado. E então a gente tem que estar em alerta. E quem é contra essa reforma da Previdência? Somos contra e assumimos. Essa daí a gente é contra. Porque prejudica o trabalhador, prejudica o professor, que está em sala de aula o dia todo. Trabalhando, dando aula para melhorar o Brasil, ensinando os alunos. Com relação à nossa aliança do PSB, o PSB sempre foi nosso parceiro. Sempre. PSB de Miguel Arraes. Nas lutas por políticas públicas para aqueles que mais precisam. Para os pobres. Teve um momento ou outro que desvinculou dessa política, desse norte. Mas voltaram. Agora, eu vejo o vereador aqui, eu estou aqui no terceiro mandato. Nesse mandato, estou há 2 anos, né? Ou 3. E
vejo um vereador aqui, que era da base do PSB, até o ano passado. Então, o PSB deixou de governar bem do ano passado para cá, vereador André Regis. Até lá era uma maravilha. Depois, não presta mais. PSB ganhou a eleição legitimamente nas urnas para prefeito, foi reeleito, e nós estávamos lá disputando com eles. Fomos para o segundo turno. Ganhou para governador, e contra a vontade do povo, ninguém pode questionar a competência que foi demonstrado que o PSB governou bem o Recife e Pernambuco, porque foi reeleito nas urnas. Isso é fato, professora vereadora Maria Lúcia, Ana Lúcia. Isso é fato. Isso não é achômetro. Isso é fato. De forma que nós trouxemos para cá dados, realidades, estatística. Não o discurso do achômetro, porque defende um partido político ou outro partido político. Que nós trouxemos aqui. E aí eu faço um desafio aos vereadores que têm uma visão diferente do PT, para trazer dados quando subir nessa tribuna, para a gente comparar os dados. Sair do achômetro. E aí quem vai ganhar é o discurso, é a sociedade como todo. Muito obrigado e um abraço, bom final de semana para todos. Obrigado, vereador. Não tem mais nenhum vereador inscrito no tempo de liderança, nem explicações pessoais. Encerra a presente reunião, convocando os senhores vereadores para uma reunião logo mais, às 19 horas, em caráter solene, para homenagear aos parceiros da 5ª semana do BB, proposta do vereador Heriberto Rafael. Obrigado, boa tarde.